Graça e paz, amados irmãos, você, amigo visitante, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma meditação bíblica que é para o nosso culto de oração. Então, nós vamos meditar na palavra de Deus e após esse vídeo eu quero te incentivar a dedicar um momento de oração também pela igreja, pelos nossos irmãos, pela sua própria vida também, por todos os seus familiares e ter um momento de qualidade com Deus em oração, tá bom? Hoje nós vamos meditar no livro de Provérbios, no capítulo 1, nós vamos ler dos versículos de 1 a 7, diz assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá a orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios é um livro escrito por Salomão, e na Bíblia nós temos 3 livros escritos por ele. Os estudiosos afirmam que ele escreveu o livro de Cantares quando ele era mais jovem, estava ali apaixonado, na flor da idade, estava morrendo de amores ali. Depois ele escreve Provérbios já na sua meia-idade, ele já tinha uma certa experiência de vida, e Eclesiastes ele já escreve ao final da sua vida, já era um velhinho ali ranzinza, já estava ali bem azedo, mal-humorado e reclamando da maneira como várias pessoas estavam vivendo a sua vida. Mas nós podemos observar aqui em Provérbios que ele está querendo ajudar o filho dele a viver da melhor maneira, e ele entende que o filho necessitava de sabedoria. Nós temos registrado na Bíblia a história de Salomão, onde Deus aparece para ele e pede para ele escolher aquilo que ele gostaria de ganhar de Deus, e ele poderia escolher riquezas, muito poder, uma grande influência, mas ele pede por sabedoria. Então Deus faz com que ele fosse o rei mais sábio ali do tempo dele, e quem sabe até de que já existiu, Logicamente, não estamos levando em conta Jesus Cristo, nosso Senhor, o autor de toda a sabedoria, Mas nós vamos ver esse início do livro de Provérbios e pensar um pouco mais sobre a sabedoria. E eu quero começar pensando o que é a sabedoria. Embora nas nossas Bíblias e algumas traduções pode trabalhar usando sabedoria e conhecimento como sinônimos, para a nossa língua portuguesa aqui é necessário nós diferenciarmos o que é sabedoria e conhecimento. Conhecimento são as informações que nós recebemos de determinadas coisas, como que as coisas desse mundo aqui funcionam, todas as informações que nós podemos adquirir. Sabedoria é uma dádiva de Deus para utilizarmos todo esse conhecimento na nossa vida e podemos caminhar da melhor maneira para agradar a Deus. Então, sabedoria é olhar para o mundo com os olhos de Deus, com o objetivo de agradar ao Senhor. A Bíblia nos diz que existem conhecimentos que procuram afastar o homem de Deus, e a Bíblia chama esse conhecimento então de loucura. E se tornam loucos aqueles que, por mais que se empenhem em obter muito conhecimento da sua vida, se afastam de Deus, não olham para o Senhor, se acham autossuficientes, acham que não dependem de mais ninguém e não colocam em prática todo o conhecimento que usufruíram e não colocam em prática aquilo que Deus espera que eles façam. Isso é uma loucura. Nós não devemos ser assim. Nós precisamos viver com sabedoria, porque em primeiro lugar nós vamos agradar ao Senhor, e em segundo lugar vamos ter uma boa vida. Não vamos andar na contramão daquele que é o autor da vida, de quem nos criou e da maneira como Ele espera que nós vivamos. Consequentemente, também teremos a felicidade verdadeira na nossa vida.
O segundo destaque que eu gostaria de fazer nesse estudo é: por que precisamos de sabedoria? Os versículos 3 e 4 nos explicam isso. A viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Então, se nós queremos viver da maneira correta, se nós queremos agradar a Deus aqui na nossa vida, nós precisamos dos seus valores na nossa vida. E, naturalmente, nós não temos esses valores. Deus nos criou sim com esses valores, mas nós perdemos eles com a entrada do pecado no mundo e com a entrada do pecado na nossa vida. Ele deturpa esses valores divinos que nós deveríamos ter. Então, nós só podemos agir com justiça, com sensatez, agir direito, agir corretamente, com a ajuda de Deus, com a sabedoria de Deus. Então, Deus vai nos ensinar esses valores através da sabedoria que Ele mesmo nos dá. E um terceiro ponto: como obter a sabedoria então? Precisamos entender que a sabedoria é um presente de Deus e que Deus está disponibilizando ela para todos aqueles que creem em seu nome, para todos aqueles que se interessam em aprender dele e obedecer a ele. Nós temos naturalmente também uma ideia errada de que quanto mais velha a pessoa fica, mais sábia ela se torna, por causa da sua experiência de vida, por ter presenciado muitos acontecimentos. Mas, biblicamente, não é isso que nós podemos observar. Olha o que diz o Salmo 119, 100. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Ou seja, nós podemos ver pessoas aqui nessa vida que são muito idosas, que estão aí, podem estar chegando perto dos 100 anos de idade, mas que não têm sabedoria na sua vida. Se essas pessoas não olharam para a vida com os olhos de Deus, se essas pessoas não buscaram ao Senhor, se essas pessoas não colocaram os mandamentos de Deus em prática, elas não possuem sabedoria. Agora, se uma criança, se um adolescente ouve a voz de Deus, aprende a palavra de Deus e coloca em prática, essa criança, esse adolescente é mais sábio do que os idosos, porque tem a sabedoria de Deus e está realizando aquilo que Deus quer que ela faça nessa vida. Então eu quero colocar aqui 3 atitudes práticas para sermos sábios. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que nós devemos temer ao Senhor para então sermos sábios, como nós vemos no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós só podemos ser sábios se tememos ao Senhor, se entendermos que Ele é o nosso Criador e Ele é a fonte de toda sabedoria e que fora dele não existe sabedoria nenhuma. Então, Ele que nos criou, que nos colocou aqui, então eu preciso entender o que Ele quer para a minha vida, como Ele quer que eu viva, o que Ele me ordenou, o que eu preciso obedecer. Então, se a minha vida pertence a Ele, eu preciso entender que é a minha vida inteira. São as minhas emoções, são as minhas ambições, são os meus bens, é o meu tempo, tudo que faz parte da minha vida pertence ao Senhor. Se eu aprendo a temer ao Senhor em todas as áreas da minha vida, consequentemente, eu vou ter a sabedoria de Deus, eu vou viver de uma forma a agradar a Ele, a glorificar o Seu nome em todos os momentos da minha vida, e isso vai ser viver também com sabedoria. O segundo passo é que nós devemos buscar o conhecimento através de uma vida disciplinada. Olha o que diz lá em Provérbios 2, versículos de 4 a 6. Se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Olha que interessante, Deus nos dá a sabedoria, mas Ele também nos ordena a correr atrás dessa sabedoria, a buscar o entendimento,
Não é uma coisa de nós só ficarmos sentados no sofá e de repente vamos receber ali o download, né? E vem de uma vez e pronto, eu me torno sábio ali da noite para o dia. Não é assim. O Senhor nos ordena a buscar, a correr atrás, né? Como quem vai atrás do ouro, a minerar mesmo, a sair cavucando e mostrar mesmo, né, ao Senhor que eu quero essa sabedoria. Então, nos esforçar atrás de estudar, atrás de sermos disciplinados. Quando nós pensamos em uma pessoa que não tem disciplina na sua vida, nós já imaginamos uma vida bagunçada, uma vida sem ordem, alguém que muito provavelmente não está caminhando corretamente, né? Nós já imaginamos em alguém que vive em uma casa bagunçada, que tem um quarto bagunçado, que não sabe o que vai comer, né? Uma vida bem bagunçada mesmo. Mas uma pessoa que é disciplinada, ela sabe os horários de comer, ela sabe o tempo de dormir, ela vai reservar um tempo para estudar, né? Ela vai ser disciplinada no seu trabalho e não vai ficar deixando as coisas para depois, vai ser aquela pessoa que está sempre com a sua vida bagunçada. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida também. Nossa vida espiritual precisa ser disciplinada. Nós precisamos olhar para a nossa vida e pensar, eu quero ter a sabedoria de Deus, o que o Senhor espera de mim. Então eu preciso me comprometer em ter uma vida disciplinada, de oração, de leitura da palavra, de um estudo aprofundado, né? De me dedicar à gratidão, de ser disciplinado com as minhas finanças. Nós podemos aqui analisar toda a nossa vida e ver tudo aquilo que o Senhor espera de nós, como que eu posso crescer espiritualmente, o que o Senhor espera de mim. Grandes teólogos, ao longo da história, entendiam até a questão de cuidar da sua saúde também como uma forma de agradar a Deus, e na sua rotina disciplinada, eles tinham também um momento em que eles deveriam fazer exercícios físicos, pois eles entendiam que assim eles agradavam a Deus, glorificavam a Deus, cuidando do corpo que o Senhor nos deu. Então, nós precisamos ter disciplina na nossa vida, e isso é uma forma de agradar a Deus, essa é uma forma de adquirir sabedoria. E o terceiro passo é colocar em prática. Não adianta só nós adquirirmos muito conhecimento, encher a nossa cabeça de informações e depois isso não fazer uma diferença na minha vida. Os meus atos continuam os mesmos, eu trato as pessoas de qualquer maneira, eu não paro para ter um discernimento diante das situações da vida, eu não analiso aquilo que já passou na minha vida, as minhas histórias, eu não paro para olhar a história dos outros também. Eu preciso colocar todo o conhecimento que o Senhor me dá em prática. Infelizmente, muitas pessoas têm muito conhecimento, mas têm preguiça de colocá-los em prática. Essas pessoas sabem que precisam orar, sabem que precisam estudar a Bíblia, sabem que precisam de uma vida disciplinada, como nós falamos, mas são preguiçosas e não colocam isso em prática. Isso é um enorme pecado que nós temos diante de Deus. Nós precisamos colocar todo o conhecimento que o Senhor nos dá em prática. Isso é sabedoria, isso é nos tornarmos cada vez mais sábios. Então, não espere ter que cair nos erros para que você se torne mais sábio. Deus já nos dá sabedoria na sua palavra. Deus nos dá discernimento para ver os erros nas vidas de outras pessoas também. O que aconteceu com aquelas pessoas e elas quebraram a cara, né? E elas se deram mal ali na vida. Nós também precisamos bater com a cara no poste igual aquelas pessoas fizeram, para aprender que o poste é duro e ele nos machuca. Se nós vimos outras pessoas se machucando ali também, nós precisamos adquirir sabedoria com isso e não errar nesse caminho. Mas também podemos olhar para a vida de outras pessoas que vivem com sabedoria e copiar os seus modelos e também ser boas influências na vida de outras pessoas para que elas sejam também sábias nas suas vidas, assim como Salomão
está querendo ser aqui para o seu filho, de mostrar, olha, a sabedoria que eu adquiri por Deus, a sabedoria que Deus me deu, eu quero repassar ela para você, para que você viva prudentemente, para que você viva de uma maneira maravilhosa na sua vida e agrade a Deus. Então, meu irmão, minha querida irmã, busque a sabedoria para a sua vida, busque agradar a Deus, e eu tenho certeza que dessa forma você também vai glorificar o nome dele. Amém? Vamos orar? Deus amado, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor se preocupa tanto conosco que já nos revelou a tua palavra e disponibiliza para nós a tua sabedoria. Infelizmente, Senhor, muitas pessoas negam isso, muitas pessoas desprezam a tua sabedoria e não querem viver da maneira como o Senhor espera que nós vivamos. E depois ficam se lamentando e reclamando que a vida não é justa, que a vida é apenas uma tristeza, mas nós podemos encontrar a verdadeira felicidade em Ti, na Tua sabedoria e aprendendo a temer ao Senhor. Nos ajuda, Pai, porque até para temer ao Senhor nós precisamos da Sua ajuda. Para sermos sábios nós precisamos de Ti. Para entender a Tua palavra nós precisamos de Ti. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Nos ajuda a viver com sabedoria, nos ajuda a vencer o nosso próprio eu, nos ajuda a vencer a nossa preguiça e nos ajuda, Pai, a glorificar o Teu nome em todos os momentos. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.